Olá pessoal, uma vez mais, saudações, de acordo com o fuso horário que você estiver a assistir esse vídeo aulas. Então, nós estamos na nossa aula número 1 e vamos aprender, no caso, conceitos básicos do Java, né, definições de variáveis, tipos de dados, conceitos de atribuição, comandos de entrada e de saída. Aqui bem rápido, eu gostaria aqui de ensinar. Vou iniciar aqui por ensinar os comandos de saída, ok? O comando de saída. Eu quero começar por ali para você saber já ou estar convencido que é muito fácil programar em Java, ok? Então eu vou aqui abrir o meu Java, ele já está aberto. Esse é conforme eu disse, que a gente vai trabalhar no NetBeans. No caso, o meu NetBeans é 8.1. Ele já ligeiramente atrasado, mas o NetBeans é basicamente assim, esse ID, esse ambiente de desenvolvimento é assim. E ele está preto porque eu instalei um plugin, né, na maior parte das vezes, em geral eles vêm em branco, e como é uma cor que não é muito simpático para os meus olhos, meus olhos não lidam muito bem com a cor branca. Então, eu decidi instalar um plugin Drácula, né, para que o meu NetBeans ficasse preto. Perfeito. Aqui deste lado, conforme conseguem ver, tem os projetos, né, que eu já desenvolvi ou que eu tenho desenvolvido. Né. No caso aqui eu tenho simplesmente 4 projetos, mas esqueçam lá, isso não é vossa parte. Aqui vocês têm a parte dos ficheiros, a parte de edição, os formatos, os previews, os views, os navigate, né, e por ali fora. E, né, também podem esquecer isso tudo. Com o tempo vocês vão aprender. E vamos criar aqui então um Java, né, basicamente uma simulação Java, porque eu quero ensinar o comando de saída. Viram muito bem, eu clico aqui nesta pasta. Tenha certeza que esteja conectado ou selecionado aqui o Java, que é a linguagem que eu vou desenvolver. Eu vou escrever aqui aula 01. Dou um finish. Perfeito. Aqui eu tenho a minha aula já criada. Ele cria já os códigos aqui. Isso são comentários, né? Isso são comentários. Basta ver que aqui ele é limitado por comilhas assim. Isso é uma forma de comentar, né? Se eu meto aqui, eu posso escrever aqui qualquer coisa, então que eu escrever aqui vai estar comentado. Perfeito. E também outra forma de comentar é esta aqui. Perfeito, eu posso apagar e gosto. Eu disse que a primeira coisa que eu vou ensinar é o comando de saída. É basicamente imprimir informações no Java. Eu vou aqui, né? Para isto, tu precisas escrever system, né? Uma das coisas que você precisa saber, né, sobre o NetBeans é que você pode simplesmente começar a escrever a palavra, né? Começa a escrever a palavra system e dás um Ctrl Space. Ele te abre este aqui, né? Tem o System Out println, System R println, todos eles imprimem. Nós vamos usar aqui o Out, né? System Out. E aqui eu vou falar teu Deus chegou. Isso quer dizer que eu vou imprimir na minha tela teu Deus chegou. Vamos lá rodar. Perfeito. Aqui nós temos, uau, está ligeiramente lento, mas 1, 2, 3, vamos só aguardar um bocado. Perfeito. Acho que agora sim, está aqui. Teu Deus chegou. Ok? Teu Deus chegou. Então é exatamente isso que eu gostaria de te ensinar hoje. Primeiro, né, antes que eu comece a dar aulas, eu quero ensinar exatamente este ponto, porque você vai precisar com certeza deste ponto. Perfeito. Então, feito isso, podemos voltar à nossa aula. Vamos estudar sobre conceitos de variáveis e tipos de dados. Ok? Então, o que são
variáveis em Java. Variáveis em Java, você vai encontrar muitos materiais, mas a mais básica, ou a definição mais básica é que variáveis são contentores de dados, né? São lugares onde você vai guardar os teus dados. E pense isso no mundo real, né? Não sei, né? Como pense um bocado, variáveis como recipientes. Suponha que você tenha, né? Vamos usar um vaso. ah, um vaso é um recipiente ou um contentor de alguma informação. O que seria, no caso, a informação? Para um vaso, a informação seria talvez sal, talvez açúcar, talvez café, talvez chá, como queira. E algo que vocês precisam saber sobre recipientes é que normalmente a gente não guarda ah, recipientes, ou seja, a gente não guarda produtos de tipos diferentes no mesmo vaso. Por exemplo, eu não posso guardar o açúcar e o sal no mesmo vaso, a menos que eu coloque todos eles separados, né? O açúcar num saco e o sal no outro saco, e então eu misturo tudo, ou seja, só depois eu posso meter em bujão, num único bujão, mas mesmo assim eu não estarei a juntar os meus produtos. Eu, na verdade, separei os produtos e coloquei apenas um único container, mas os ingredientes não estão, os produtos não estão juntos, não estão misturados. É do mesmo jeito que acontece com a questão de variáveis. Em Java, cada variável ou cada recipiente deveria ou deve simplesmente armazenar um único tipo de dados, né? E o que são tipos de dados? Os tipos de dados vêm a ser, na verdade, a identificação do tipo de informação que eu vou guardar no meu recipiente. Pegou? Ou seja, o que são variáveis? Variáveis são espaços onde eu guardo informações. Só que as informações, por terem níveis ou por terem naturezas distintas, eu preciso de tipos de dados distintos. Os meus tipos de dados me permitem especificar quais tipos de informações devem entrar nas minhas variáveis. Ok? É basicamente isso. Os tipos de dados são a especificação de informações que vão entrar numa variável. Okay? Em Java, nós temos diversos tipos e eu queria me focar, né, nos tipos int, que armazenam os inteiros, o boolean, que armazena lógicos, o string, que armazena cadeias de caracteres, o long, que armazena inteiros, e eu gostaria que você estudasse a diferença entre um int e um long. Depois tenho aqui o double, né, que armazena número decimais. Tenho aqui o char, que armazena um caráter, no caso. Né? Diferentemente do string, o string armazena cadeias de caracteres. Né? Ou seja, armazena um conjunto de caracteres. Um nome é um conjunto de caracteres, porque né? Basicamente isso, um nome tem várias letras, e as letras formam um nome. Diferentemente, ou seja, este é o caso do char. O char só armazena uma única letra, um único carácter. E também temos o float, também a mesma questão que eu pus aqui. O float também armazena valores flutuantes, ou seja, armazena também números decimais. Então vocês precisam, lá no vosso estudo individual, estudar qual é a diferença de um tipo double, uma variável do tipo double e uma variável do tipo float. Onde é que está? Já que tudo armazena vírgulas, por que que ainda todas são usadas, né? É, né? Por que que todas os dois tipos de dados são usados? Então, vocês só precisam, caso pesquisar, por que que isto acontece e coisas assim. Então, e como é que eu declaro variáveis no NetBeans? Bem, para eu declarar a variável, essa é a minha sintaxe, né? Eu preciso de um tipo de dado e de uma variável, né? Variável, no caso, deve ser qualquer letra que você entrega ou que você atribui ao tipo de dados. Então, em seguida, a gente vai ver atribuir valores em variáveis e ponto final. Bem,
Vou mostrar isso tudo aqui no Java, né? Deixa eu apagar isto. Perfeito. A primeira coisa que nós aprendemos é sobre int. No caso, esse int especifica quais tipos de informações o meu A pode receber. No caso, a minha variável A, suponha que minha variável A receba 3. Né? Importa realçar aqui que toda sentença em Java deve ser terminada com um ponto e vírgula. Veja que quando eu coloco A igual a 3, ele não me dá nenhum erro. Por quê? Porque o 3 é um número inteiro. Mas se eu escrever aqui, né, um Manuel, ele vai me dar um número, vai me dar um erro. Por que vai me dar um erro? Por quê? Porque são tipos incompatíveis. Né? O A é inteiro, então só deveria armazenar dados inteiros. Então temos aqui, né, vou aqui declarar o string. Veja que o string, diferente de outras linguagens, o string aqui no Java ele é com S maiúsculo. Vou declarar também aqui um char, né, para a gente aqui entender. Vou declarar também um double. Né, veja que isso tudo são, estou a pegar aqui questões de que eu expliquei ali. Ok, esses são exemplos de declarações de variáveis. Então eu vou atribuir valor em variáveis, com atribuição de valores a variáveis. Um exemplo é este, né? Lembrar que eu não posso em momento algum, né, o jeito, ou seja, a maneira como eu declarei aqui em cima, né, eu disse que, ou especifiquei aqui, que o meu tipo de dado é int para a variável A. Isso significa que a minha variável A só recebe tipos de dados inteiros. Aqui não vai receber nem números com vírgula, não vai receber nada para além de inteiros. Tudo que é inteiro ele pode e recebe. Ok, string. Para a questão do string, colegas, veja que ao atribuir valores a string, eu preciso colocar ele entre comilhas ou vírgulas altas. Né? Aqui, por exemplo, Manuel não me dá erro, porque isso se trata de uma mensagem. Aqui, por exemplo, se eu inicializar desse jeito, ele vai me dar erro. Em Java, você deve inicializar as variáveis strings desse tipo sempre com vírgulas altas. Então tenho aqui o char. Para o char, veja aqui o char, eu vou declarar aqui o M. Ele só armazena uma letra. Não pode armazenar duas, três, porque isso vai dar erro, ok? Então, só uma letra. Perfeito. E para o double é C, D, 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 né? Veja como é que eu coloco o meu ponto. Podemos até testar aqui. 4.6. Se eu meter vírgula 6, ele vai me dar um erro. É sempre um ponto. Perfeito, está tudo fixe. Aprendemos sobre atribuir e declarar variáveis. Deixa eu ver se eu consigo mais uma coisa que eu ensinei aqui hoje. Ok, perfeito. Ok, então, se eu quiser imprimir esses resultados, como é que ficam? Eu vou fazer uma coisa bonita, já que estamos a programar. Int, aqui vai ser idade, o string, vou chamar nome, e o char, vou chamar sexo, o double, vou chamar peso. Perfeito. Então, vou atribuir valores a isto tudo. Vou falar que o meu nome vai ser Manuel Eugênio, melhor Titumba, que tal? Titumba, né? Toda a sentença em Java com ponto e vírgula. A minha idade vai ser, sei lá, 23. O meu sexo, né? Já que ele é só vai receber já M, né? Para indicar masculino. Opa, veja, por que ele está a me dar erro? Ele está a me dar erro porque esta variável sexo está diferente de como foi declarada. Ok?
de como foi declarada. Por isso que aqui deve ser escrito tal igual eu declarei. Ok, e depois o meu peso vai receber um peso qualquer, vamos meter 98,5. Perfeito. Então vamos lá imprimir esses todos os dados, comandos de entrada e saída. Por agora, nesta aula, a gente vai parar para o vídeo não ser muito longânimo. A gente vai parar, já estou com 15. A gente vai parar aqui, na próxima aula a gente vai aprender sobre declarações ou comandos de entrada. Como é que eu imprimo isto? Eu tenho 1001 maneiras de imprimir. Vou fazer aqui o seu nome, deixo aqui um espaço, vou concatenar e vou chamar aqui o nome. Seu nome eu vou imprimir este aqui, para cada comando imprimir, uma variável. Aqui a sua idade, ok, aqui no caso tem que ser idade, né? Lembrar aqui o Ctrl Space, ele termina o vosso pensamento. Sua idade e depois seu sexo. Sexo né? Basta eu dar aqui sexo e o seu peso né? Dou aqui um peso, perfeito. Vou aqui organizar a coisa, dou um clique direito e clico em Format, né? Vamos lá rodar, vamos lá ver como é que vai ficar. Boa, está aqui, seu nome é Manuel Chitumba, sua idade é 23, seu sexo é M, o seu peso é... Então, basicamente assim a gente começou a programar. Mas também poderíamos, no caso, usar isto tudo em apenas um único comando. Como é que ficaria? Depois de eu pegar o nome, eu abriria aqui um novo comentário e diria a sua idade é... Vou novamente fazer aqui idade, aqui vai no caso idade, mesma coisa, puxo, abro o comentário, sua idade, o seu sexo, é mesma coisa, concateno, sexo, vamos meter aqui mais, sexo, o seu peso é mesma coisa, concateno e meto aqui o peso, ok? Vamos lá ver como é que vai ficar. Lá vai rodar, seu nome é Manuel Chitumba, sua idade é 23, seu sexo é M, o seu peso é 98. Boas, já está a imprimir. E então eu quero que assim que ele imprime aqui o nome, na outra linha, veja como é que eu meto a linha, como é que eu uso o quebra-linha. Depois de ele escrever aqui, essa aqui vai ficar na outra linha, esta na outra linha, esta aqui na outra linha, aqui está a começar a chover. Boas, assim tá bom. Vamos lá rodar, vamos lá ver. E aqui nós temos. Então, pessoal, é basicamente este o conceito que vocês precisam ter quando a ideia é declaração ou conceitos básicos de variáveis. Tipos de variáveis, né? Como é que a gente declara uma variável. Nós aprendemos hoje, né? Variáveis, que são variáveis em Java, nós falamos que são espaços onde você vai armazenar tipos de dados específicos, as especificidades dos tipos de dados, a especificidade do tipo de dado que uma variável vai armazenar é dado pelo tipo de dado. Nós aprendemos os principais inteiros, string, double, char, float, né? Nós aprendemos como declarar variáveis em Java, nós aprendemos a atribuir valores em Java e também aprendemos comandos de saída. Então, sem problemas, até a próxima aula. Qualquer dúvida você pode escrever nos comentários. Até a próxima. Tchau.